Olá pessoal, a partir dessa videoaula nós vamos começar a estudar os controladores mais utilizados na indústria. Estudaremos os controladores liga-desliga, ou também chamados de controladores on-off, e os controladores proporcionais, integrais e derivativos. Mas na aula de hoje nós vamos dar ênfase aos controladores do tipo liga-desliga, ou controladores on-off. Esse é o controlador mais simples a ser utilizado nos sistemas em malha fechada. O exemplo de aplicação mais comum deste tipo de controlador é o de controle de temperatura de refrigeradores. Nos refrigeradores mais simples, ou até mesmo os mais antigos, existe um termostato que controla o acionamento do compressor do refrigerador. Esses dois metais possuem coeficientes de dilatação térmica distintos. Esses dois metais são grudados formando uma tira bimetálica, como é mostrado aqui na figura. Assim, quando a temperatura no interior do refrigerador aumenta, essa tira bimetálica fica alinhada, fechando o contato elétrico que vai acionar o compressor do refrigerador. À medida que a temperatura no interior do refrigerador vai diminuindo, esses metais se contraem de maneira distinta, de modo que essa tira bimetálica se curva, abrindo o contato. Desse modo, o compressor é desligado e o compressor só ligará novamente quando a temperatura ultrapassar um certo limite superior. Como vocês podem ver, esse é um clássico sistema de controle em malha fechada do tipo liga-desliga. Na figura 3.2, nós temos um diagrama de blocos de um sistema de controle em malha fechada utilizando a técnica liga-desliga. Nesse diagrama, o controlador é representado por um relé, pois um relé tem a função de gerar um sinal de saída binário, ou seja, o sinal de saída é alto ou baixo, ou seja, ligado ou desligado. Assim, a ideia básica é a seguinte: se o sinal de erro for maior do que zero, o relé liga e leva o sinal de saída para nível alto. Se o sinal de erro for menor do que zero, o relé desliga, levando o sinal de saída para nível baixo. Para entender melhor o princípio de funcionamento desse controlador liga-desliga, nós vamos fazer uma simulação de um sistema de controle de velocidade de um motor de corrente contínua. Aqui nós temos o motor de corrente contínua. No eixo desse motor é conectado uma carga mecânica e um sensor de velocidade, para que a gente possa fazer a realimentação da velocidade e então controlar o nosso motor CC. Nessa simulação, o nosso set point é 600, ou seja, nós desejamos que a velocidade no eixo do motor seja de 600 rotações por minuto. Aqui nós temos o comparador, que calcula o erro, e o nosso controlador liga-desliga com o elemento relé. Esse controlador liga-desliga é baseado em duas condições que nós vamos analisar agora. Primeira condição: se a variável controlada for menor que o set point, então liga o relé, ou seja, aplica tensão CC nos terminais do motor elétrico. Também podemos pensar assim: se o erro é maior do que zero, então liga o relé, aplicando tensão nos terminais do motor CC. Desse modo, a velocidade do motor tende a aumentar. Agora, a segunda condição: se a variável controlada for maior do que o valor do set point, então desliga o relé. Assim, não aplicaremos tensão nos terminais do motor. Também podemos pensar assim: se o erro for menor do que zero, então desliga o relé e não aplica tensão nos terminais do motor. Assim, a velocidade do motor tende a diminuir. Então, podemos prever que a velocidade de rotação do motor CC vai oscilar em torno do set point. Agora vamos rodar a nossa simulação para analisar os resultados. Vamos plotar o set point e a variável controlada. Então podemos ver que em vermelho nós temos o set point, 600 rotações por minuto.
Em azul temos a variável controlada, que é a velocidade real no eixo do motor CC. Eu vou dar um zoom no gráfico para a gente ver que o desempenho transitório do sistema de controle é muito bom, assim como o desempenho em regime permanente, pois o erro é muito pequeno, praticamente imperceptível aqui no gráfico. No entanto, essa técnica de controle, como ela foi implementada aqui, apresenta um grave problema, que eu vou apresentar agora a partir do gráfico da variável manipulada. Vocês podem ver aqui que a variável manipulada está toda em vermelho, mas se eu der um zoom aqui no gráfico, vocês vão ver uma onda quadrada de alta frequência. O que representa esse gráfico? O relé está comutando em alta frequência e talvez na prática não seja possível operar com o relé em frequências tão elevadas. Imagine se a gente estivesse controlando o compressor de um refrigerador com esse relé atuando em elevadas frequências. O compressor iria ligar e desligar em frequências tão elevadas que rapidamente levaria o compressor à queima. Então, na maior parte das aplicações, não é possível operar com essa elevada frequência de comutação no nosso relé. Eu vou dar um zoom aqui na variável controlada, que é a nossa velocidade, e vocês vão ver que a velocidade controlada está oscilando em alta frequência em torno do valor do set point. Vejam só. Aqui nós temos a oscilação em alta frequência da variável controlada devido à elevada frequência de comutação do nosso relé. Assim, apesar de nós termos um bom desempenho no nosso sistema de controle, na prática nós enfrentaremos limitações com relação ao atuador. Assim, para resolver esse problema, utilizaremos o conceito de histerese. O controlador liga-desliga com histerese será visto no próximo vídeo, parte 2.